O diabo não é um mito, nem uma lenda. Ele é real. Ele existe. E ele age. O diabo não está sozinho, ele tem uma corja de anjos caídos, chamados demônios, principados, potestades, dominadores deste mundo tenebroso e forças espirituais do mal. Eles não são uma lenda, são seres reais, embora invisíveis, que atuam nos filhos da desobediência. Hoje eu quero conversar com você sobre um ataque infernal. À luz de Apocalipse 9, versos de 1 a 11, quando a quinta trombeta do Apocalipse foi tocada. É uma espécie de invasão de demônios na terra para atormentar os homens. E eu chamo a sua atenção para esse texto. Eu vou lendo e expondo. O quinto anjo tocou a trombeta e viu uma estrela caída do céu na terra. Veja você que essa estrela caída é o diabo. E a estrela está caída. O diabo já é um inimigo derrotado, muito embora ainda ativo. Deus o lançou do céu à terra, quando quis ser igual a Deus e superior aos outros anjos. E foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Ele não tem a chave, foi-lhe dada a chave. A Bíblia diz que quem tem autoridade suprema é Jesus. Foi dito a João, e Jesus disse a João lá na ilha de Patmos: eu sou o primeiro e o último. Eis que eu estive morto, mas estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Agora essa chave do abismo lhe foi dada. E o que é que vai acontecer? Está escrito. Essa estrela caída, que é o diabo, abriu o poço do abismo. E subiu fumaça do poço como fumaça de grande fornalha. E como a fumaceira saída do poço, escureceu-se o sol e o ar. Então, é uma linguagem figurada aqui. Um poço que está fechado, a estrela caída recebe a chave para abrir esse poço, e quando ele abre esse poço, sai uma fumaceira que escurece o sol, que escurece o ar, deixando tudo lôbrego, escuro, poluído. Agora, veja você comigo. Também da fumaça saíram gafanhotos para a terra. Aqui, gafanhoto é um símbolo dos demônios. Gafanhoto é um dos insetos mais devastadores. Andam em bandos. Quando atacam a vegetação, tudo destrói. O gafanhoto tem a capacidade de comer e defecar ao mesmo tempo. Se ele chega numa plantação, numa lavoura, num pomar, deixa a planta em carne viva. Tudo destrói. E diz o texto, e foi-lhe dado poder como o que tem os escorpiões da terra. Escorpião tem o poder de atacar, de picar e de provocar dor atroz, inclusive inoculando veneno mortífero. Então, esses gafanhotos são parecidos com escorpiões. Esses seres malignos que saem desse poço do abismo vão infligir sofrimento e dor aos homens. Versículo 4.
E foi-lhes dito que não causassem dano à árvore da terra, nem a qualquer coisa verde, nem a árvore alguma. Ou seja, não é da natureza do gafanhoto não atacar. Ele ataca árvores, ele ataca vegetações, ele ataca florestas, ele ataca lavouras, ele ataca pomares. Mas, nesse caso, a ordem é não ataque vegetações. A quem deve atacar, então? Tão somente aos homens que não têm o selo de Deus sobre a fronte. Então, esses seres malignos, que são gafanhotos, que têm o poder de infligir sofrimento como escorpiões, vão afligir não a vegetação, mas homens. Que homens? Todos aqueles que não têm o selo de Deus na sua fronte. Ou seja, aqueles que têm o selo de Deus, e a palavra de Deus diz que quando você crê no Senhor Jesus, você é selado com o Espírito Santo da promessa. A evidência que você nasceu de novo, foi convertido e salvo, é que você tem o selo de Deus, a marca de Deus na sua vida. E se você tem o selo de Deus, o maligno não lhe toca. Se você tem o selo de Deus, o diabo não pode cirandar com a sua vida, a não ser com a permissão divina, como fez com Jó, mas você está guardado, você está protegido, você está debaixo do sangue do Cordeiro, e esses gafanhotos, que são escorpiões, não podem aplicar e sofrimento, tormento em sua vida. Você foi tirado do poder deles. Prosseguindo, foi-lhes também dado não que os matassem, e sim que os atormentassem durante 5 meses. E o seu tormento era como o tormento de escorpião quando fere alguém. Então, note você que a ordem aos gafanhotos, que são escorpiões, é para atacar. E atacar quem? Aqueles que não têm o selo de Deus. Atacar por um período definido. E atacar não com morte, mas com sofrimento. Ou seja, esse texto está retratando para nós a angústia que os homens vivem, o tormento que eles enfrentam, a angústia e a perplexidade das nações, onde as pessoas não conseguem se livrar desse sofrimento. Tem dinheiro, mas não tem paz. Tem sucesso profissional, mas não tem serenidade de alma. Tem medalhas de honra ao mérito e troféus de conquistas e mais conquistas, mas perdem a família. Bebem todas as taças dos prazeres, mas isso não preenche o vazio do coração. Fazem viagens mundo afora, descobrem os lugares mais belos e encantadores da terra, vivem no luxo e no conforto, mas nada disso satisfaz a alma. Assentam-se na roda dos mais seletos, das mais seletas celebridades do mundo, mas isso não preenche o vazio do coração. Introjetam drogas nas veias, bebem e se embriagam, mas nada disso satisfaz o coração. E os homens vivem o quê? Atormentados. Os que moram debaixo dos viadutos e os que moram nos palacetes, os que são analfabetos e os que fazem curso de pós-doutorado, aqueles que são vassalos e fazem trabalho de escravos, e aqueles que assentam nos tronos mais condecorados do mundo, não têm paz. Estão atormentados. O texto prossegue. Versículo 6. Naqueles dias, os homens buscarão a morte e não a acharão. Também terão ardente desejo de morrer, mas a morte fugirá deles. Aqui há algo interessante, porque o que o texto quer dizer é que esse tormento, essa falta de paz, este vazio, esse desespero, nem a morte consegue sanar. Ele não está dizendo que se uma pessoa se jogar
na frente de um caminhão com 30 toneladas, ele não vai morrer, ou que se ele pular do 10º andar de um prédio, ele não vai se esborrachar no asfalto. Não é disso que ele está falando. O que ele está falando é que esse tormento, a morte não pode pôr um ponto final. Aqueles que, iludidos, pensam que se cometerem suicídio, eles vão aliviar essa dor que os atormenta, enganam-se, porque a morte não é o fim da existência. Depois que o homem tira a sua vida ou é ceifado por circunstâncias, a vida continua na eternidade. E se estão atormentados aqui pelos demônios, serão atormentados para sempre nas trevas exteriores, onde haverá choro e ranger de dentes. Não há alívio para essa dor nos homens, nas experiências da vida, exceto em Cristo. Prosseguindo, versículo 7. O aspecto dos gafanhotos era semelhante a cavalos preparados para a peleja. Então veja bem que eram gafanhotos que agiam como escorpiões e que agora são comparados a cavalos preparados para a peleja. E aqui ele vai descrever esses gafanhotos, que na verdade são escorpiões, que parecem com cavalos, que são demônios, que saem do poço do abismo. Como é que são esses demônios? Primeiro, está escrito, na sua cabeça havia como que coroas, parecendo de ouro, ou seja, esses demônios têm liderança e têm comando. A Bíblia chama de o príncipe da potestade do ar, o Deus desse século. A Bíblia fala de principados, potestades, dominadores deste mundo tenebroso e forças espirituais do mal. Esses espíritos malignos que saem do poço do abismo para atormentar os homens, eles controlam as pessoas. Eles fazem das pessoas capacho, cavalos, aparelhos. Subjugam as pessoas, escravizam as pessoas. Segundo, o seu rosto era como o rosto de homens ou de homem. Então veja você que são gafanhotos, que na verdade são escorpiões, são como cavalos preparados para a batalha, tem coroa na cabeça e tem rosto como de homem. Significa que esses seres malignos têm inteligência, são articuladores, têm estratagemas, nos estudam buscando formas e meios de nos colocar armadilhas, laços, arapucas, investigando-nos para saber quais são os nossos flancos abertos ou os nossos calcanhares de Aquiles ou os nossos pontos vulneráveis para nos atacar. Mas tem mais. Versículo 8. Tinham também cabelos como cabelos de mulher. E o que significa isso? Esses seres malignos têm sensualidade, ou produzem sensualidade, ou provocam sensualidade. O caso aqui dos cabelos é uma referência aos cultos pagãos, onde em cerimônias de bacanais as mulheres esvoaçavam seus cabelos, provocando assim desejos e paixões sexuais para as festas promíscuas de bacanais. O que ele está dizendo é que esses espíritos que saem do abismo, que são gafanhotos, que são escorpiões, que são cavalos preparados para a batalha, que tem coroa na cabeça, tem rosto de homem, tem cabelo de mulher, invade a terra com uma onda de sensualidade. E essa é a realidade que nós estamos vivendo hoje. Uma sociedade pansexual, uma sociedade que é promíscua, uma sociedade que está explorando a sexualidade infantil de maneira criminosa, uma sociedade que não tem freios na área moral, onde nos tornamos uma Sodoma e Gomorra, uma sociedade onde a sexualidade está sendo desvirtuada, banalizada, comercializada. E desta maneira nós estamos vivendo uma realidade vergonhosa de decadência moral, provocado por esses seres malignos, que inspiram e despertam a sensualidade. Mas tem mais.
Versículo 8 diz que os seus dentes são como dentes de leão. Agora veja você que é o gafanhoto, que parece escorpião, que parece cavalo para batalha, que tem coroa na cabeça, que tem rosto de homem, tem cabelo de mulher, mas que tem dente de leão, significa que esses seres são devastadores, destruidores. O diabo é assassino. Ele é o pai da mentira, ele é ladrão. Ele é Abaddon, ele é Apolion. Essas duas palavras significam ele é destruidor. Ele veio para roubar, matar e destruir. Esta onda de violência são as guerras sangrentas. É a violência doméstica, a violência nas ruas, é a violência entre as nações. É o derramamento de sangue por coisas banais. São os assaltos, sequestros, arrombamentos, latrocínios. É o sangue vertido nas ruas por causa desta violência que esse ser maligno, ou esses seres malignos estão motivando, inspirando, destruindo, como dentes de leão. Mas tem mais. O versículo 9 diz que tinham couraças como couraças de ferro. E o barulho de suas asas, que as suas asas faziam, era com barulho de carros, de muitos cavalos, quando correm à peleja. Couraça de ferro significa que eles são inatingíveis por armas convencionais. Você não luta esta guerra com tanques, com fuzis, com metralhadoras, com canhões, com bombas. São armas convencionais. Precisamos de armas espirituais, poderosas em Deus, para destruir fortalezas e anular sofismas. Você não vence esses inimigos terríveis com armas convencionais, no braço, na força do braço da carne. São seres espirituais que precisam ser enfrentados com estas mesmas armas espirituais. Paulo falando lá, precisamos do poder de Deus, precisamos de toda a armadura de Deus, para ficarmos firmes contra as ciladas do diabo. E o texto prossegue. Tinha ainda, versículo 10, uma cauda como escorpiões e ferrão. Na cauda tinha poder para causar dano aos homens por 5 meses. E tinha sobre eles, como seu rei, o anjo do abismo, cujo nome em hebraico é Abaddon e em grego Apolion. O que esse texto está nos dizendo? Que esses seres malignos, que são escorpiões, que são gafanhotos, como escorpiões, como cavalos de guerra, que tem coroa na cabeça, que tem rosto de homem, tem cabelo de mulher, que tem dente de leão. Agora eles estão ferroando os homens, atormentando os homens, e eles são liderados por este ser descrito no verso 11. É o rei deles, é o líder deles, que é o diabo, que é Satanás, que é a antiga serpente, que é o leão que ruge, que é o Deus deste século, que é o príncipe deste mundo, chamado aqui por 2 palavras, uma hebraica, outra grega, Abaddon e Apolion, e ambas as palavras significam a mesma coisa, o destruidor. Ele veio para roubar, matar e destruir. Então, esta é a batalha, é o ataque infernal. Ora, você não precisa ser um grande entendedor para olhar para o mundo, para a sociedade, para o Brasil, para as outras nações do mundo e perceber este ataque infernal. Ataque infernal em todos os setores da sociedade. Ataque infernal não apenas nos antros do pecado, mas nos lugares muito bem ornamentados e condecorados e aplaudidos por grandes líderes. Este ataque infernal na questão dos antros do pecado também. Daqueles que traficam drogas, daqueles que fazem parte do crime organizado, daqueles que vivem para cometer atrocidades, daqueles que vivem mamando nesta teta do diabo para praticar a violência, a corrupção, a maldade, a promiscuidade.
liderados por Abadão e por Apolion, governados por esse rei maligno. Este é o retrato sombrio da sociedade sem Deus. Agora, tem esperança? Tem saída? E a resposta é sim, sim. Este ser, essa estrela caída, que é o diabo, que é o Abadão, que é o Apolion, que é o rei desta corja do inferno, é uma estrela caída. Ele foi expulso do céu. E na cruz Jesus esmagou a sua cabeça e triunfou sobre os principados e potestades. E esse ser maligno já está sentenciado. E diz a Bíblia lá em Apocalipse capítulo 20, versículo 10, que ele vai ser lançado no lago do fogo e atormentado pelos séculos dos séculos, junto com o anticristo, com o falso profeta, com a morte, com o inferno e com todos aqueles que não estão escritos no livro da vida. Tem esperança? Tem. Você precisa receber o selo de Deus. E quem recebe o selo de Deus? Todo aquele que se arrepende dos seus pecados e crê no Senhor Jesus é selado com o Santo Espírito da promessa. E aquele que é nascido de Deus, Deus o guarda e o maligno não lhe toca. Você está nas mãos de Jesus e das mãos de Jesus ninguém pode arrebatar você. Esses gafanhotos, que são escorpiões, não tinham autoridade para atormentar aqueles que tinham a marca de Deus, o selo de Deus, o sinal de Deus sobre a sua vida. Então, você quer ficar livre deste ataque infernal? Renda-se a Jesus. Entregue a sua vida para Jesus. E você será protegido, guardado por toda a eternidade. O apóstolo Paulo, entendendo esta verdade gloriosa, disse assim: se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à destra de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus? Será perseguição, angústia, perigo, espada, fome, nudez? Por meio de todas essas coisas, somos mais que vencedores em Cristo Jesus. E Paulo diz: eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Se você entregar sua vida para Jesus, você tem segurança eterna. Ninguém pode tocar em você. Neste ataque infernal, você está guardado nas mãos de Jesus, de onde ninguém pode arrebatar a sua vida. Se essa mensagem ajudou você a compreender melhor este assunto, se esta mensagem encorajou e abençoou o seu coração, por favor, nos ajude, compartilhe-a com outras pessoas, leve esta mensagem para mais outras pessoas. Certamente isso poderá ser uma bênção na vida delas. Desejo que Deus abençoe sua vida, desejo que Deus guarde a sua família, desejo que Deus sustente você e conduza você em triunfo. Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes. Abra sua Bíblia comigo, por gentileza. Livro de Apocalipse, capítulo 5. Faremos a leitura dos versos 1 ao verso 14. Apocalipse, capítulo 5. Esse texto diz assim: vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz:
Quem é digno de abrir o livro e lhe desatar os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Todavia, um dos anciãos me disse: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então, vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos de pé, um cordeiro como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E entoavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares, proclamando em grande voz: digno é o cordeiro que foi morto de receber o poder e riqueza e sabedoria e força e honra e glória e louvor. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo que neles há, estava dizendo: àquele que está sentado no trono e ao cordeiro seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. E os 4 seres viventes respondiam: amém. Também os anciãos prostraram-se e adoraram. Amém. Esse texto, irmãos, abre as cortinas da história e revela para nós que Deus tem o controle do futuro. O homem sempre quis decifrar o futuro. Os historiadores opinam sobre isso. Os sociólogos opinam sobre isso. Os antropólogos definem sobre isso, opinam sobre isso. Os futurólogos, os filósofos também tentam decifrar o futuro. Mas quem pode fazê-lo? A história é um enigma para o homem. Nós não enxergamos nas dobras do futuro. Nós não enxergamos na curva. O homem não tem esse controle. É por isso que surgem filosofias e mais filosofias para tentar interpretar a história. Os gregos já faziam isso, achando que a história é cíclica. Que o que é hoje, o que foi ontem, e o que é hoje será amanhã, e a história não caminha para uma consumação. Mais recentemente, os existencialistas ateus afirmam que a história não tem propósito, a história não tem significado, não há um plano, portanto não há esperança. Os teóricos que trataram desta matéria não ofereceram nenhuma ajuda. Por exemplo, Friedrich Hegel disse no seu livro Filosofia da História que os povos e os governos nunca aprenderam da história. O primeiro-ministro da Inglaterra, Winston Churchill, disse que os homens cresceram no conhecimento, na tecnologia, na ciência, no saber, mas não evoluíram moralmente. Sob pressão, o homem moderno é capaz de fazer as mesmas atrocidades das eras primitivas. O historiador Gibbon,
no seu livro Declínio e Queda do Império Romano, foi mais pessimista ao dizer que a história é pouco mais que um registro dos crimes, das loucuras e dos infortúnios da humanidade. Mas no passado, um autor tão decantado, Thomas More, escreveu o seu livro Utopia. E nesse livro, com um otimismo irreal, com um romantismo até, disse que chegaria um tempo em que nós construiríamos com as nossas próprias mãos um paraíso na terra. E por um tempo a humanidade chegou a sonhar isso, a pensar que isso era possível. Até que, em pleno século passado, século XX, nós fomos assaltados, esmagados por duas sangrentas guerras mundiais. 1914, 1918, Primeira Guerra Mundial, mais de 30 milhões de pessoas mortas. Não aprendemos a lição? 1939 a 1945, a Segunda Guerra Mundial, mais de 60 milhões de pessoas mortas. E não aprendemos a lição. Nós acumulamos arsenais e mais arsenais, a ponto de Mikhail Gorbachev, no seu livro Perestroika, em 1985, afirmar que nós já temos um arsenal tão poderoso para destruir que o que nós já temos armazenado daria para destruir o planeta Terra 27 vezes. O mundo está como uma panela de pressão. Vocês bem acompanham os acontecimentos. Há uma angústia, há uma perplexidade entre as nações. Para onde a história caminha? Esse texto, amados irmãos, nos oferece uma grande esperança. Esse texto é a resposta para as nossas indagações. Esse texto aponta para nós que a história não está ao léu, sem rumo, como um barco à deriva, jogado pelas ondas revoltas do mar da vida. A história está nas mãos do Cordeiro de Deus, o nosso glorioso Redentor. Então eu gostaria que vocês acompanhassem comigo algumas lições do texto. A primeira delas é que o Deus que está no trono do universo tem um propósito para a sua vida e para a história da humanidade. Confira comigo, por gentileza, o verso 1. Toda a igreja comigo, por favor, lendo o verso 1. Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. No capítulo 4, João é chamado ao céu, e ao subir ao céu, ele vê alguém sentado no trono. Ele não descreve esse alguém, a não ser com figuras de pedras preciosas, a sua majestade, a sua santidade, a sua grandeza, a sua glória. E esse alguém que está sentado no trono tem um livro. Esse livro é exatamente os destinos da humanidade, o plano de Deus para a história. Mas esse livro está nas mãos daquele que está no trono, ou seja, os céus governam a terra. A história não está à deriva, a história não está nas mãos dos homens, a história não está nas mãos dos poderosos deste século, a história está nas mãos de Deus. Agora notem, este livro, diz o texto, representa para nós que tudo está traçado, tudo está escrito, tudo está determinado. Nada foi esquecido, nada foi omitido. Em outras palavras, não existe acaso, não existe sorte, não existe azar, não existe determinismo cego, não existe misticismo. Existe um plano eterno, perfeito, que não pode ser frustrado. E esse plano está nas mãos de Deus. O livro está nas mãos de Deus. Mas agora, notem vocês que
somos informados que esse livro está de todo selado, com 7 selos, por dentro e por fora. Isso significa que não é o homem que tem a chave da interpretação. Não é o homem que consegue dar sentido e propósito à história. Porque agora há uma pergunta que vai ecoar no versículo 2. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos? Quem é digno? Quem é capaz? Quem tem competência? Quem tem capacidade? Quem tem poder para fazer isso? Quando diz que ele está selado com 7 selos, a ideia é que ele está totalmente selado. Essa é a ideia. A ideia é que a história sem Deus é um livro lacrado. A ideia é que só Deus pode dar sentido à história. E aqui é curioso, é que foi feita uma pesquisa. Notem comigo, por gentileza. Versículo 3. Leia o verso 3 comigo, toda a igreja, por favor. Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. O que representa isso? Quando ele fala que nem no céu, quem está lá? Estão os seres celestiais, os querubins, os serafins, os anjos. Quem está lá? Os remidos que já estão na glória. Abraão, Moisés, Elias, Paulo, Pedro, Maria, os nossos pais na fé, os que já nos precederam. Nenhum destes foi encontrado digno de abrir os selos deste livro da história. Mas a pesquisa prossegue no verso 3, nem sobre a terra, ou seja, nenhum homem, por mais poderoso, por mais influente, por mais culto, nenhum rei, nenhum imperador, nenhum filósofo, nenhum cientista, nenhum religioso foi capaz de abrir o livro e desatar os seus selos, nem sequer olhar para ele. Mas a pesquisa avança. No verso 3, nem debaixo da terra, ou seja, nem o diabo, nem os demônios, nem os espíritos atormentados podem revelar a você o sentido da história, nenhuma voz do além, ninguém do mundo dos mortos, nenhuma entidade espiritual é capaz de dar ao homem a interpretação da história, clarear os rumos da história. Em outras palavras, irmãos, nenhuma ideologia, nenhum partido político, nenhum sistema econômico é capaz de decifrar para você o significado da história. Então, diante desta pergunta, quem é digno? O que acontece é que nós estamos diante de 3 coisas. Primeira, a grande questão, quem é digno? Segunda, a grande constatação, ninguém podia abrir o livro. Terceiro, a grande decepção, e eu chorava muito. A crise de João, meus amados, é a crise da impotência de todos nós. Quando você abre o jornal, quando você abre o seu aplicativo, quando você pesquisa o que está acontecendo no mundo hoje, no Brasil, na América do Sul, na América Central, na América do Norte, na Europa, na Ásia, na África, na Oceania, no mundo, você fica perplexo. Tanto conhecimento e tanta barbárie ao mesmo tempo. Tanto saber e tanta escravidão ao mal ao mesmo tempo. Tanta tecnologia e tanta vida arruinada ao mesmo tempo. Tanto poder e tanta ganância de mais poder ao mesmo tempo. Tantos instrumentos para se viver bem e tantas guerras sangrentas e brutais
encarniçadas ao mesmo tempo. E você fica angustiado. Assim como João, a sensação nossa tem hora é um nó na garganta, é uma angústia na alma, é uma perplexidade, dizer, meu Deus, o que está acontecendo? Os governantes perdidos, os parlamentos perdidos, as cortes confusas, a violência nas ruas, a injustiça nos tribunais, as drogas escravizando a juventude, a promiscuidade sem freios, as guerras cada vez mais brutais. E você pergunta, meu Deus, para onde está indo isso? E o choro de João é o seu choro, é o meu choro, é o nosso choro. Será que a história está à deriva? É a pergunta. Será que caminhamos para o caos? É a pergunta. E então o verso 5 nos oferece uma luz de esperança. Leia o verso 5 comigo, por favor, toda a igreja. Todavia, um dos anciãos me disse, não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Que palavra preciosa, não chores. Mas essa palavra, ela pode ser apenas um consolo piegas. Às vezes, pastor Arival, eu tenho ido a funerais de pessoas queridas, de parentes próximos, de ovelhas amadas. E às vezes aqui, acolá, eu escuto alguém dizer, não chora não. E eu acho que essa palavra é tão tola. Porque funeral é lugar de choro mesmo. O melhor discurso que você pode fazer num funeral é o discurso do silêncio. É dar um abraço em alguém, encostar a cabeça dele no seu peito e não falar nada. Mas quando João escuta isso, não chores, não é um conselho vazio, não é uma palavra vazia. Ao mesmo tempo ele vai mostrar a solução, não chores, porque o digno procurado é o digno encontrado. O leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro. E ele venceu a morte, e ele venceu o diabo, e ele venceu o pecado, e ele venceu o mundo. Ele tem capacidade, ele tem poder, ele tem autoridade, ele tem competência para dar significado à história e à vida. Mas notem comigo que no verso 6, e eu quero que você, por gentileza, leia comigo o verso 6 e o 7 juntos, vamos lá? Então, vi no meio do trono, dos 4 seres viventes, e entre os anciãos, de pé, um cordeiro, como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são 7 Espíritos de Deus, enviados por toda a terra. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. Louvado seja Deus. Veja bem que ele está no meio do trono. E quem é ele? João, com figura de linguagem, vai apresentar-nos os 3 grandes atributos incomunicáveis de Deus, que pertencem também ao leão da tribo de Judá, a raiz de Davi. Que atributos são esses? Primeiro, ele tem o quê? 7 chifres. E essa é uma linguagem figurada. Chifre é símbolo de poder. 7 é um da perfeição. 7 chifres significa que ele é onipotente. O que mais? Ele tem o quê? 7 olhos. Aqui a ideia de que ele enxerga tudo, que ele vê tudo, que ele sonda todos. Se é 7, significa que ele é também onisciente.
Ele é onipotente e Ele é onisciente. Mas quando diz que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra, representa que Ele é também onipresente. Esse que está no meio do trono tem capacidade, tem credencial, tem autoridade para pegar o livro. E agora o verso 7, veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. Deus Pai assentado no trono, o Deus Filho agora pega o livro da mão direita do Deus Pai, e ele agora venceu para abrir o livro e desatar os seus selos. A história vai dar um curso, vai ter um curso. Ela não está solta, ela não está à deriva, ela não é governada pelo acaso, ela não é governada pelos astros, ela não é governada pelo misticismo humano, ela não é governada pelos poderosos deste século, ela é governada pelo Senhor Jesus. Pois bem, vejam vocês que ele tem uma marca no verso 6, como tinha sido morto. Ele tem uma posição, ele está de pé, e ele tem um lugar, ele está no meio do trono, e agora o livro está na mão dele. Bom, vamos agora a uma outra parte desta mensagem, que é a mais prática. A pergunta é, já que o livro da história está nas mãos de Jesus, que é onipotente, é onisciente, é onipresente, é todo-poderoso, quais são as implicações dessa verdade para a nossa vida? E João começa então a elencar quais são essas implicações. Primeira implicação, versículo 8, toda a igreja comigo, por favor, toda a igreja. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Primeira implicação. Agora você pode ter garantia de que as suas orações são ouvidas e são atendidas. Vale a pena orar. Porque o mediador da sua oração é aquele que está com o livro da história nas mãos. Quem está com o livro da história nas mãos é poderoso para fazer incursões na história, para mudar situações na história. Irmãos amados, oração não é apenas para eu me sentir bem. Oração não é apenas para eu ter um momento assim agradável, gostoso. Oração é a coisa mais revolucionária que pode acontecer na sua história. Você está falando com aquele que tem o controle do universo nas mãos, aquele que pode interferir na história em seu favor, aquele que pode virar a mesa da história, mudar o placar do jogo da sua vida, aquele que pode fazer milagres extraordinários, aquele que pode fazer com que a mulher estéril seja alegre mãe de filhos, aquele que pode abrir a vista aos cegos, aquele que pode fazer os coxos andarem, os surdos ouvirem, os mudos falarem, os mortos ressuscitarem, aquele que tem todo o poder, toda a autoridade nos céus e na terra. Para ele você fala, você conecta a fraqueza humana à onipotência divina, você conecta o altar da terra com o trono do céu. Quando você ora, você aciona o braço do todo-poderoso Deus em seu favor. Vale a pena orar. Faz sentido orar. Segundo lugar, leia comigo o verso 9, por gentileza. Toda a igreja. E entoavam novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Verso 10, e para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdote, e reinarão sobre a terra. Então preste atenção nisso, vale a pena, irmãos, evangelizar. Parece que o tema do nosso culto é este. Sabe por que vale a pena evangelizar?
Porque Jesus já comprou com seu sangue. O que comprou com seu sangue? Gente de todo grupo étnico, tribo. Gente de todo grupo linguístico, língua. Gente de todo grupo político, povo. Gente de todo grupo social, nação. Já comprou. Em outras palavras, ao morrer na cruz, Jesus não apenas possibilitou a salvação, a morte dele foi vicária, foi substitutiva. Ele morreu pela sua igreja, ele deu a sua vida pelas suas ovelhas, e agora todos aqueles por quem Cristo comprou com seu sangue, cabe-nos a nós levarmos esta mensagem do Evangelho e chamarmos esta pessoa com a gloriosa mensagem da salvação. E estas pessoas, ao ouvir este Evangelho, o tampão será tirado dos ouvidos, a venda será tirada dos olhos, o coração de pedra vai ser trocado por um coração de carne, e as pessoas vão se render ao Salvador Jesus Cristo nosso Senhor. Bendito seja Deus. A tarefa de evangelização não é fracassada. Pastor Arival, desculpe dizer isso, para mim foi um dos mais lindos sermões que eu já ouvi do senhor. O senhor chegou e falou: a mensagem hoje eu tenho o sermão. Como é que é? Tem a mensagem? Eu não tenho o sermão. O senhor tinha o sermão e a mensagem. A missão que a igreja está engajada é uma missão poderosa e vitoriosa. Poderosa e vitoriosa. Deus tem os seus. E quando nós levamos o Evangelho, o Senhor chama a todos aqueles que o Pai desde a eternidade amou, porque em Cristo, na cruz do Calvário, morreu e comprou com seu sangue. Terceiro lugar. Isso deve levar-nos a tomar posse da nossa mais alta posição espiritual. Leia o verso 10 comigo, por favor. Vamos repetir o 10. E para o nosso Deus, os constituíste reino, sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Vocês bem sabem que lá no Antigo Testamento, um sacerdote não podia ser rei, um rei não podia ser sacerdote. Quando o rei Uzias, do alto da sua arrogância, quis ocupar a função de sacerdote e ficou leproso. Mas Jesus ocupou a função de rei e de sacerdote. Ele é o rei dos reis, ele é o sumo sacerdote. E agora, quando você crê nele, você é constituído rei e sacerdote. Agora você tem o sacerdócio real. Eu quero lhe dizer que corre nas suas veias mais do que sangue azul. Você é filho do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores. Ele não apenas vai levar você para o céu, ele vai levar você para o trono. Agora aqui, você e eu já reinamos com Ele, porque estamos assentados com Ele nas regiões celestiais, acima de todo principado e potestade. E quando formos para lá, nós assentaremos em tronos e nós reinaremos com Ele, nós seremos corregentes com Ele para julgar o próprio mundo e os anjos. Mas, em quarto lugar, o fato de Jesus estar com o livro da história nas mãos, isso implica em que você e eu devemos dedicar tudo o que somos e tudo o que temos a Jesus. Por favor, leiam comigo os versos 11 e 12. Toda a igreja comigo, por favor. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares, proclamando em grande voz: digno é o Cordeiro que foi morto, de receber o poder, e riqueza, e sabedoria, e força, e honra, e glória, e louvor. Ele é digno de receber isto aqui, digno de receber o poder, digno de receber a riqueza, digno de receber a sabedoria, digno de receber a força,
digno de receber a honra, digno de receber a glória, digno de receber o louvor. É Ele que é digno, não é nenhum homem, nenhuma instituição. É Jesus que é digno. Então entregue na mão dele todo o poder, toda a riqueza, toda a sabedoria, toda a glória, toda a honra, todo o louvor. A nossa vida é para Ele, o nosso culto é para Ele, a igreja é dele, nós vivemos para a glória dele. Ele é a razão de todas as coisas, Ele é o centro de todas as coisas, tudo converge nele, tudo tem sentido nele. Então, o que você vai perceber daqui para frente é que aquele que foi procurado, aquele que foi encontrado, agora ele é plenamente adorado. Eu chamo a sua atenção que ele é adorado por quem ele é. Versículos 5 a 7 diz que ele é o leão da tribo de Judá, ele é a raiz de Davi, e ele é o cordeiro que foi morto. Segundo, ele é adorado por onde ele está. Está escrito que ele está no meio do trono. Terceiro, ele é adorado por aquilo que ele fez. Em outras palavras, ele comprou-nos para Deus. E ele nos constituiu reino e sacerdotes para Deus. Quarto, ele é adorado por aquilo que ele tem. Ele tem adoração de todo o universo, de toda a criatura. Ele tem adoração dos serafins, ele tem adoração dos querubins, ele tem adoração dos anjos, ele tem adoração da igreja na glória, ele tem adoração da igreja na terra, ele tem adoração do universo inteiro, porque tudo foi criado para ele e para a glória dele, e o universo inteiro está rendendo culto a ele. É por isso que Dr. Charles Erdman, um dos mais eruditos comentaristas bíblicos, ao escrever o seu belíssimo comentário de Apocalipse, descreve que nos capítulos 4 e 5 de Apocalipse nós temos o oratório da criação e o oratório da redenção. Oratório é um gênero musical dramático, com solos e coros acompanhados de orquestra. E aqui ele apresenta para nós um dos quadros mais belos dessa peça musical. E eu queria convidar você para entrarmos no maior teatro do mundo. Ele não está em São Paulo, nem em Nova York, nem em Tóquio. Esse teatro é o teatro do universo. O musical que vamos assistir é o mais extraordinário musical jamais apresentado em toda a história. Você e eu estaremos lá, para ouvirmos, para vermos, para nos encantarmos. As cortinas vão se abrir. E quando as cortinas se abrirem, este oratório vai ser aberto com o quarteto do capítulo 4, versículo 8. Os 4 seres viventes. Os 4 seres viventes são um símbolo da igreja glorificada. E a igreja abrirá esse grande musical, nesse teatro cósmico, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, e que é, e que há de vir. Então, diante desta música celestial entoada pelos seres celestiais, agora uma outra música toma o espaço desse teatro. No verso 10 e 11,
Quando então os 24 anciãos, símbolo da igreja da glória, representada pelas 12 tribos, pelos 12 apóstolos, a igreja universal, então entoa a segunda música no verso 11, dizendo: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória e a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade, vieram a existir e foram criadas. Após esta música tão extraordinária, arrebatadora, então vem um solo soleníssimo, no capítulo 5, verso 2, e nesse solo há uma pergunta: quem é digno de abrir o livro e desatar os seus selos? E esse solo é seguido por um responso do capítulo 5, versículo 5, quando diz: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Então diz a Bíblia que os serafins, os seres celestiais, e a igreja glorificada, conforme o verso 8, os 4 seres viventes, os 24 anciãos, prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro, cheias de incenso, e eles então entoam uma música dos seres celestiais e da igreja glorificada, no verso 9, dizendo: Tu és digno de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdócio, e reinarão sobre a terra. Então diz a Bíblia, no verso 11, que nós caminhamos para o final deste grande oratório, desta música que ecoa no espaço, e esta mensagem vai mostrar que agora estão lá presentes os anjos, muitos anjos ao redor do trono, os seres viventes, os seres celestiais, dos 24 anciãos da igreja, os seres celestiais mais sublimes, a igreja glorificada, agora começa a cantar e diz: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e a riqueza e a sabedoria e a força e a honra e a glória e o louvor. E então, nesse teatro do universo, com a respiração suspensa, se olha e se escuta que todo ser que há no céu, todo ser que há na terra, todo ser que há debaixo da terra, todo ser que há no mar, todo o universo sem fim se une a esta música arrebatadora e apoteótica, que levanta um clamor de louvor, de gratidão, de exaltação ao Deus que está no trono e ao Cordeiro, no verso 13, dizendo: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. E depois dessa música arrebatadora, diz o versículo de número 14, que então os 4 seres viventes, os seres celestiais, dão um grande amém que ecoa por todo o universo: amém! E os 24 anciãos da igreja glorificada não têm outra posição, com o ar e com a respiração suspensa, se prostrar, se ajoelhar e adorar. Esta é a manifestação da glória do nosso Deus. A história não está à deriva. A história está nas mãos do Cordeiro de Deus. Não importa o que está vindo pela frente. Os selos vão ser desatados. As trombetas vão ser tocadas. Os agentes do mal vão se levantar e vão cair. As taças da ira de Deus vão ser derramadas. Mas então, o Rei dos Reis voltará em grande majestade e glória, para julgar as nações. E aos remidos pelo seu sangue, comprados pelo seu sangue, ele vai dizer: vinde agora, benditos de meu Pai, entrem na posse do reino, que vos está preparado desde a fundação do mundo. E então não haverá mais choro, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas já terão passado. E nós reinaremos com Ele para sempre e sempre e sempre. Aleluia. Deus tem um plano para cada criatura. A sua vida está nas mãos de Jesus.
Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes.